No Noticiário Tortuga de hoje, vamos falar sobre o mercado da safra 2024 e 2025 e como nos preparar. Não saia daí! Os participantes do simpósio Fábrica de Ração da DSM Firmenich acompanharam um painel sobre as projeções para o mercado da safra 2024-2025 e o impacto nas indústrias de ração animal. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a Fabiana Fontana do Minerva. E logo após, a gente tem o Minuto CPEA. Agora no Noticiário Tortuga vamos trazer mais um tema do painel aqui do simpósio de fábrica de rações da DSM Firmenich, agora com a Fabiana Fontana, que é gerente de inteligência de mercado internacional do Minerva Foods. Fabiana, bem-vinda aqui ao Noticiário Tortuga. Obrigada, Cara. Sempre uma satisfação participar aqui do noticiário com vocês. A gente que agradece. E, Fabiana, você participou aqui do simpósio, trouxe aí um tema interessante, principalmente para o pessoal das fábricas de rações, e você mostrou que a safra 24 e 25 vem aí com recorde no mundo todo. O que isso vai afetar para o setor, para as fábricas, para as indústrias e também para o pecuarista? Exatamente, são números do USDA, do Departamento Americano de Agricultura, e eles trazem aí para a soja principalmente um cenário, uma expectativa, então ainda é muito cedo, mas a gente já tem uma expectativa que seja uma safra para a soja, uma safra cheia no mundo inteiro, então a gente vai ter um balanço bem equilibrado aí, nós temos aí a relação estoque e uso bem mais confortável. Com isso a gente vê que os preços devem ficar aí acomodados, a gente está vendo aí para o final do ano já o mercado futuro apontando isso também, com preços mais confortáveis para a soja. E nesse contexto é muito importante que a gente olhe o clima. Por quê? Porque o clima sim pode mudar essa configuração que a gente tem agora. É esperado aí, todos os modelos meteorológicos mostram para uma laninha um pouco mais fraca, mas realmente isso a gente precisa acompanhar os próximos meses para ver se realmente vai ser assim. E sendo assim, teremos uma safra bem expressiva aí de soja. No caso do milho, a gente tem um cenário um pouco mais equilibrado entre oferta e demanda, e a grande dúvida aí está na produção americana e na produção da Argentina, que devem vir, segundo essas estimativas, um pouco mais baixas do que nos anos anteriores. Isso pode fazer aí com que os preços se mantenham de lado, como a gente está observando hoje, como a gente observa também já aí no mercado futuro. Então, a grande dúvida aí é realmente como vai ficar o clima, que isso pode realmente afetar, diminuir ou mudar essa previsão. Mas confirmando isso, a gente tem aí safras bem interessantes para esse ano. E para o produtor e para a fábrica de ração, a gente com isso, com esses insumos mais baixos, a gente consegue aí ter valores mais baixos da ração também. Então ajuda o produtor nesse caso. Aqui é um painel focado aí para as fábricas de ração, para as indústrias, mas falando para o produtor, eu já ouvi em alguns eventos, por exemplo, alguns professores falarem assim, o produtor ele precisa também ser meteorologista, ele precisa ser economista, ele precisa estar por dentro do mercado, por dentro do clima, por dentro de tudo, para poder traçar o seu plano, sua estratégia ali para o seu negócio, né? Mas ele também pode ter esse suporte, né? No caso de outras empresas, de vários institutos de pesquisa que fornecem essas informações para ele também, para ele ficar a par disso, né? Com certeza, na verdade, esse fazer o dentro da porteira, as suas contas, as suas análises, cada vez vai ser mais importante. Na verdade, o setor passa por uma profissionalização, Então, quanto mais informação ele tem, é disponível, é muito importante. Você tem informações no CPEA, você tem informações em vários órgãos aí que são gratuitas, que ele pode usar e se beneficiar. No caso de grandes companhias como a DSM, como o próprio Minerva, a gente tem essas áreas de inteligência de mercado que fazem esse papel de análise. Então, analisando safras, analisando produtos. No Minerva, por exemplo, a nossa área olha os coprodutos do boi, então aquela história de que do boi se aproveita tudo é muito real, então as farinhas e o próprio sebo bovino, que tem aí toda uma correlação grande com esses mercados também, couros e outros demais aí. Então é sempre muito importante, porque a partir do momento que você traz inteligência para o seu negócio, você começa a se diferenciar. Você começa a ter um planejamento, um olhar para o futuro. Então isso é sempre muito importante. É aquilo que a gente sempre traz aqui no noticiário, né? É tratar a fazenda como um negócio também, né?
Exatamente. Quanto mais você profissionaliza e tem os seus números na mão, mais ciência você tem do que você pode fazer, do que você precisa melhorar. E isso faz toda a diferença. E Fabiana, mais algum conselho, mais algum alerta para o pecuarista que está nos assistindo? Acho importante também acompanhar todos os movimentos da economia brasileira e mundial nesse momento. A gente tem aí várias situações, vários momentos que vão vir aí no segundo semestre, eleições americanas, o próprio processo aqui do Brasil também com inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, porque isso também mexe no negócio dele, né? Uma taxa de juros aí mais alta ou mais baixa tem efeitos aí sobre a comercialização da safra. Com certeza. E continuar acompanhando também aqui o Noticiário Tortuga, que a qualquer momento a Fabiana pode vir com mais informações aqui pra gente. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o mercado pecuário. Mercado pecuário que tem no segundo semestre um viés positivo em termos de preços em patamares maiores para o pecuarista, depois de um primeiro semestre de muita oferta de carne no mercado brasileiro e principalmente descarte de animais. O mercado ele vem passando por esse período de seca, né, muito calor, baixa umidade, que isso acaba prejudicando o volume de pastagem, de produção de forragem, e que acabou impactando, sim, na falta de animais prontos para o abate. Essa falta de animais prontos para o abate realmente fez com que o boi valorizasse entre julho e setembro de 2024, e colocando, obviamente, uma pressão para o resto do ano, né? A gente sabe que, tradicionalmente, em outubro, a gente tem um volume maior de animais saindo do coxo, até mesmo dados do Farmitel, da DSM, mostram sim que a gente tem uma lotação de confinamento alta no começo de julho, então provavelmente a gente tem um cenário aí de maior oferta para outubro, mas que isso deve ser amenizado pelas exportações, que estão quase que 30% maior que no ano de 2023, considerando o período de janeiro a agosto. Então isso ajuda sim a trazer uma dinâmica mais forte para a carne bovina, assim como a chegada do final do ano e a oxigenação no consumo doméstico. Então uma oferta restrita no campo, né, principalmente até setembro e posterior final do ano, novembro e dezembro, isso ajuda assim a equilibrar e valorizar a arroba do boi gordo, somadas as exportações com o apetite da China, por mais que pague menos, vem comprando um volume maior, ainda mais com o real a 5,30, 5,40 em relação ao dólar, e o mercado doméstico que deve dar, sim, um cenário de melhora no consumo, com uma menor taxa de desemprego, uma melhora na renda, e tudo isso são os fatores que vêm, sim, trazendo uma melhora nas cotações do boi gordo. A expectativa é que isso seja refletido para o boi bezerro e para o boi magro, mas em ritmo mais lento devido à sazonalidade de produção e sazonalidade de descarte desses animais. Um grande abraço a todos e até uma próxima. A nossa cobertura do Simpósio Fábrica de Ração está chegando ao fim, mas você pode reassistir quantas vezes quiser todos os nossos episódios aqui no nosso canal no YouTube. E para não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição ou então acesse e acompanhe a gente lá pelo nosso site www.noticiariotortuga.com.br. Você tem acesso gratuitamente a todo o nosso conteúdo, tanto os episódios dos programas aqui no YouTube, quanto a nossa revista digital. Um bom final de semana para vocês e eu te encontro aqui nos nossos próximos programas.